Boa tarde a todos, colegas do Facebook, meus amigos. Eu fui agredido verbalmente na Câmara de Vereadores ao fazer uso da tribuna livre, onde bolsonaristas raivosos começaram a vaiar a minha fala em função da abordagem que eu iria fazer sobre questões pertinentes ao município de Mafra e ao Brasil. Para quem não me conhece, eu fui professor da UDESC, trabalhei na rede estadual de ensino, trabalhei na UNC por 20 anos, dei aulas na rede pública estadual de Mafra, vários municípios, e sou aposentado, mas trabalho com neurociências em psicopedagogia há mais de 15 anos. O que me levou à Câmara de Vereadores foi pontuar a questão das manifestações em frente aos quartéis, em que Rio Mafra é uma regra e não uma exceção. Então, esse movimento sugerindo a intervenção militar devido aos resultados das eleições para presidente, ou seja, não aceitam os resultados das urnas, mesmo que tenha sido tão proximal a diferença dos candidatos, mas a democracia é a supremacia da maioria. Se querem retornar ao poder, que trabalhe durante 4 anos e tente voltar sobre o voto popular, mas não pregando o golpismo. Esse mesmo golpismo que aconteceu em 1964, levando à tortura 20 mil pessoas e 334 desaparecidos políticos, o qual enquadra-se o meu pai, sendo que minha mãe também, nessa situação, foi torturada ao tentar defendê-lo. E nos deixando o regime militar, uma família com 6 filhos desamparados. Minha mãe só foi receber um valor da indenização federal na noite em que ela faleceu, e ainda um precatório a ser resolvido. E aí nós podemos falar que esse golpe de Estado, que o pessoal está em frente ao 5º RCC, não conhece história. Vamos pegar 2 exemplos. Dom Paulo Evaristo Arnes, que foi professor no seminário seráfico e aqui esteve entre nós, que fechou a igreja da Sé para os militares não invadirem, para prender cidadãos. Leonardo Boff, que foi aluno aqui em 1951, teólogo da Teologia da Libertação, um expoente internacional, que hoje é conselheiro ambiental do Papa Francisco, também esteve entre nós. Posso citar também o exemplo do professor Antônio Dias, que foi exilado no Canadá, e também do professor Nivaldo Lang, que foi afastado das suas funções como diretor do Colégio Barão de Antonina. Ambos fundaram um jornal progressista em Mafra, outrora denominado Tribuna da Fronteira, que hoje encontra voltado a essa direita que está aí. Eu diria também sobre o meu pai. Meu pai era servidor federal e, ao ir para Curitiba, foi preso por uma viatura do Exército e nunca mais voltou. Eu escrevi 4 livros, sendo que o 5º livro intitula-se Até Depois da Manhã, que refere-se à minha despedida dele com 5 anos, no qual eu espero até hoje a sua vinda. E, é claro, é uma questão de ficção, porque eu sei que ele não vai voltar mais. E o mesmo foi exonerado por abandono de serviço. Essa falta de respeito com a história de Mafra é contada de verso e prosa. Meu pai é referenciado em monumentos em Criciúma e no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, mas aqui sequer nomeiam ou citam o nome dele. Temos uma senhora chamada Leia Mamber, que escapou dos campos de concentração pulando de um vagão aos 16 anos, se escondendo dos nazistas, indo para Varsóvia, depois vindo para o Brasil e se instalou em Mafra, onde ela e o marido Mamber abriram a loja Casa do Judeu. Aqui ela ficou por um tempo, retornou para Curitiba, uma linda história de superação que está no livro O Salto para a Vida, da autora Célia Valente. É um livro obrigatório para estudantes israelenses. Outro tópico também que eu fiz questão de abordar, mas não consegui na Câmara de Vereadores, face à truculência de quem estava presente lá, de bolsonaristas, que mais pareciam um rebanho de gado mugindo. Eu citei que o bloqueio nas rodovias não havia pauta nenhuma lógica.
e que estava impedindo um direito soberano, que é o de ir e vir. E, por outro lado, uma crítica à Polícia Militar e à Polícia Rodoviária Federal, que foi condescendente com os caminhoneiros, mas nunca foram condescendentes com outras manifestações, na qual eu cito professores no Paraná, que por duas situações foram violentamente agredidos por militares. Então, 2 pesos, 2 medidas. E aqui nós tivemos no bairro Faxinal políticos indo avalizar a postura de caminhoneiros que estavam colocando em risco as pessoas que tentavam trafegar, inclusive dificultando a passagem de pessoas enfermas, das quais eu conheço 3 que tiveram esse impedimento. O exemplo maior foi no Mato Grosso, onde um menino com o olho perfurado não conseguiu atravessar pelo bloqueio, porque os caminhoneiros não deixaram, sendo que ele teve que ir com uma viatura, ele e o pai, e por um milharal para poder chegar numa cidade e remarcar uma cirurgia. Outro tópico, foi criticada na Câmara de Vereadores a questão dos nordestinos terem feito a diferença nas eleições presidenciais. Ora, é uma questão de estatística. Lula teve apoio em São Paulo, teve apoio no Rio de Janeiro, que é a região de maior concentração eleitoral, e o Nordeste apenas legitimou o quê? Legitimou e deu o troco a um presidente que sequer olhou para aquela região. Um presidente genocida, um presidente homofóbico, misógino, que está deixando o país endividado, não está contribuindo em nada para esse país. É um presidente pautado em fake news, um ecocida que está destruindo a Amazônia, não permitindo a atuação do IBAMA. A questão das vacinas tem que ser ponderada, também colocada, que milhares de pessoas morreram por causa da falta de vacinas. A culpa é exclusivamente do presidente. A falta de oxigênio, eu estive no Amazonas e vi a falta de oxigênio, sendo que a Venezuela mandou caminhões com oxigênio quando poderia ser transportado pela FAB. E isso não aconteceu pelo incompetente ministro Pazuello. Então, essas pessoas que estão na frente dos quartéis, por que não se manifestam por isso? Por que não se manifestam pela falta de medicamentos para hipertensão, asma e diabetes que estão faltando nas farmácias populares? Por que não reclamam do orçamento de 34 milhões para o projeto futuro Minha Casa Minha Vida, ou aqui intitulada a Casa Verde e Amarela? Por que não questionam a política da Damares de direitos humanos, que não fez nada, sendo usado 150 milhões de reais para aluguel de trator esteira? Quer dizer, aonde vamos parar? Que em 2023 possamos levar ao banco dos réus ou ao tribunal de Haia essas pessoas que fizeram esse acometimento, acobertados inclusive por juízes nesse país. E uma ode ao Moraes, ao STF, pelo combate às fake news nas eleições. E aos nordestinos que estão sofrendo, inclusive Mafra, criticados porque vivem de rede, porque passam fome, porque o Sul nutre. Ora, esse discurso de um senhor de sobrenome Zimmermann, de Santa Cruz do Sul, pregando o Sul é meu país, basta olhar o Rio Grande do Sul, que é um país, que é um estado, hoje, um dos maiores devedores do Brasil. Então, como é que nós podemos dizer que o Sul é meu país? Essa visão eurocêntrica é esquecida porque os grupos étnicos que aqui estão, em especial poloneses, italianos e alemães, não tinham nada na Europa. Foram quase que expulsos de lá e vieram atrás de terra. Vieram comendo farelo no convés de navios, disputando com ratos. E hoje arrotam ares de eurocentrismo. E não percebe o quanto isso é maléfico. Olhem para trás, vejam como eram os seus antepassados. Meus antepassados são austríacos por parte de mãe e húngaros. Também vieram na mais alta pobreza e aqui se constituíram, formando novas famílias. Aqui nós temos luxemburgueses, nós temos outros grupos étnicos que se instalam. O Brasil é multicultural, o Sul é multicultural. Mafra, há alguns anos atrás, colocaram placas aporofóbicas, amarelas, escritas: não dê esmola aos pobres. Não dê esmola. Que é isso? Eu dou esmola se eu quiser, o dinheiro é meu. Quem vem de outra cidade, olha para essa cidade e gera desprezo de saber que essas pessoas desassistidas, incluindo nenhum projeto pelas prefeituras, são ignoradas e deixadas de lado, sem sequer ter direito a uma esmola de um pedaço de pão ou uma fruta, incluindo crianças.
Eu colocaria também a carta apócrifa que vazou no WhatsApp aqui em Mafra, onde uma lista de comerciantes que era para quem lesse não fizesse mais compras. Muito bem, isso lembra a Noite dos Cristais, em 1938, na Alemanha nazista, exemplo desse pogrom, que seriam os cacos de vidro que se espalharam pelas grandes cidades, decorrentes da destruição de vidraças de lojas pertencidas a judeus. Meu filho escreveu um texto que bombou na internet. Ele disse: na minha cidade natal saiu uma lista com nomes de pessoas de esquerda, para que seus serviços fossem boicotados pelos fascistas que lá vivem. Sou de Mafra e hoje moro em Budapeste. Aqui moro na rua Kirali, começava o gueto judaico na Segunda Guerra Mundial, de onde os que não morriam de tifo e fome foram levados a campos de concentrações. Na minha rua, há várias plaquinhas douradas no chão, mostrando o nome de pessoas que moraram ali e nunca mais voltaram. Sabe como tudo começou? Com uma lista com o nome de judeus, para que seus serviços fossem boicotados. Essa metástase virulenta que assolou nossa cidade não permitiu que eu e muitas pessoas pudessem expressar sua opinião através de adesivo nos carros ou nos embates nada dialéticos. Eu sequer poderia usar uma camiseta, me tiraram o direito de usar a camiseta verde e amarela, a bandeira verde e amarela. Eu quase fui atropelado ao estar com uma camiseta vermelha do time do Bayern de Munique, eu e meu neto, quando um cidadão bolsonarista jogou a caminhonete para cima de mim numa faixa de pedestres. Infelizmente, essa truculência está aí estampada, essa ignorância de pessoas que não admitem a derrota. Eu fui citado por um vereador em conversa informal de que eu sou pessoa odiada. Fico feliz que eu seja visto como uma pessoa odiada, porque eu sempre lutei pelos direitos humanos, eu sempre lutei pela justiça social. Nas escolas, eu combati os privilégios, a meritocracia de filhinhos de papai que ganhavam bolsa para alunos carentes, o que eu denunciei no Ministério Público Estadual, dizendo que isso aí era hipocrisia de políticos que colocavam nas escolas diretores que não tinham vínculo nenhum com a comunidade. Esse é o professor odiado, mas é um professor que lê, um professor que sabe. Porque leitura, para mim, segundo Goethe, é o ato de desatar nós górdios, e os não górdios estão por aí. Fiz críticas ao artigo 170 e na distribuição de bolsas na faculdade, fiz parte de comissão na antiga FUNORTE, onde pessoas não comprovavam renda, mas eu sabia que eram pessoas que não mereciam suas bolsas de estudo. Fui testemunha da acusação de uma autoridade que agrediu verbalmente uma sindicalista em Rio Negro, e por isso paguei por alguns anos por ter sido essa testemunha. O que nos revela em 2023? Alguém perde e alguém ganha. Ah, mas o Lula foi preso, o Lula é ladrão. O Lula sempre foi inocente. O juiz foi parcial. O Tribunal de Porto Alegre conseguiram ler 4.000 páginas em 2 dias, o que parece ser tendencioso. Parece não, é. Se Lula foi preso, Gandhi foi preso, Mandela foi preso, esses nomes estiveram e voltaram. Lula está no seu 3º mandato. A vida segue. Se formos falar em deslizes políticos, se querem tanto criticar o Lula, dando um ar de moralidade, olhe para os 3 prefeitos aqui de Mafra que sofreram impeachment, caçados. 3 prefeitos num único dia, que virou zombaria em nível nacional. Computadores sequestrados pela justiça, Polícia Federal vindo colher informações em Mafra por causa da questão de desvio de verbas da prefeitura para candidatos. 34 milhões que eu havia dito da Casa Verde e Amarela, rombo de 500 bilhões na energia elétrica. Como é que nós vamos resolver isso? Merenda para ensino fundamental 1 e 2 a 37 centavos nesses últimos 4 anos que não tem reajuste. Estive na Amazônia, queimadas lá naquela região, patrocinada por pessoas apoiadas por gestores. A morte do Felipe, a morte de indianistas, e a transição que está afindando, ela descobriu, como eu disse, na questão da Damares, que foram alocados bebedouros e guindastes, quando deveria trabalhar direitos humanos. Essa mesma Damares que veio para Florianópolis e leu o texto que eu ajudei a escrever da Base Nacional Comum Curricular, onde colocamos a questão de gênero
Porque para Damares, menina é XY e menina é XX, não entendendo a questão social da definição da expressão da LGBTQIA+, que era uma pauta, e assim o Conselho Estadual de Educação mandou retirar, quer dizer, de forma abrupta. Essa mesma Damares que fez insinuações à Ilha de Marajó, da questão de violência sexual a bebê, sem prova nenhuma. Então, esse é o nível de ministros que passaram por esse genocida no país. Ministros da educação, 5 ministros, pastores, negociando ouro com prefeitos para liberar verbas de creche. Que vergonha você que votou no Bolsonaro, que vergonha você que votou no Bolsonaro, que é apoiador e idolatra Brilhante Ustra, que foi um torturador da ditadura militar, que torturou a jornalista Miriam Leitão, colocando na cela que ela estava uma cobra jiboia, que era uma das práticas que faziam, e aí o filho do Bolsonaro vai e diz assim, coitada da cobra. Então, essa falta de sensibilidade, essa homofobia, esse preconceito racial, quando ele foi na Hebraica e falou que negros nem para ter filhos pode para se reproduzir porque pesavam X arrobas, e aí aplaudidos por um número de judeus na Hebraica que tanto brigam por causa do Holocausto, mas me leva a crer que é um grupo inexpressivo de judeus que pensam dessa forma, porque os outros eu amo pela sua história. Eu diria, na questão para finalizar, que Mafra recebeu sim do governo federal Lula-Dilma um condomínio, enquanto o Bolsonaro não trouxe nada para Mafra, aliás, nem para Santa Catarina, colocando apenas 40 quilômetros de asfalto e ficou nisso. As pessoas que estiveram, as casas perdidas, as enchentes, nesse último período aqui de mês de novembro, dezembro, sequer um voto de apoio, de solidariedade desse presidente insensível. É esse presidente que esse grupo que me atacou na Câmara quer através do golpe que permaneça. Por favor, senhores, meçam suas palavras e estudem mais, porque temos que dar um basta, né, nessa arbitrariedade, nessa arrogância, nesses fake news, nessas invenções, nessas manifestações que não se justificam, porque apesar de nossa democracia ser frágil, mas é uma democracia consolidada, um Superior Tribunal Federal auspiciado pela Constituição Federal, que garantiu a diplomação do Lula e Alckmin como presidente e vice, e que vão governar por esse país por 4 anos. Eu diria também que Mafra está no páreo para receber um campus da Universidade Federal Fronteira Sul, ou quem sabe uma universidade federal, graças ao deputado estadual Pedro Czai, que muito nos representa, mas temos em Canoinhas Instituto Federal, temos em São Bento Instituto Federal, porque a visão de Planalto Norte é muito importante. Só que para essas pessoas que lá foram para impedir com que eu falasse, querendo me dar um basta, me fazer calar diante daquilo que eu queria falar, não adiantou porque colegas se manifestaram, professores que lá estavam, muitos que eu trabalhei juntos, até eu fiquei um pouco triste porque não se manifestaram, e me faz lembrar uma passagem bíblica, que quando Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, quantas vezes o galo vai ter que cantar para dizer que você esteve comigo? Então, professores que trabalharam comigo, que sabem da minha decência, da minha competência, da minha ética, se calaram, mas tudo bem, a gente entende. E eu tenho medo dos neutros, porque há as posições, os que se posicionam e aqueles que ficam na neutralidade, porque é conveniente ficar com isso. E é uma pena e é triste para Mafra viver nesse cenário. Há uma frase latina, quo vadis, para onde vai? Então eu pergunto assim, para onde vai, Mafra? Que rumo você quer tomar diante de tudo isso que vem acontecendo? Esse é o meu desabafo, era isso que eu queria falar na Câmara de Vereadores, e espero que vocês tenham entendido aquilo que eu falei, trazendo desde a morte do meu pai, um futuro reconhecimento que aqui nunca vai haver, porque é uma cidade predominantemente de direita, de pobres de direita, que representam a senzala e a rota, odores da Casa Grande. E há aqueles intermediários que estão na política, que são os capitães do mato, muito bem representado em casas legislativas, no executivo.
Lamento por tudo isso, me sinto envergonhado de ter crescido desde 65 nessa cidade, de ter sido professor e ter vivenciado não só isso, mas no passado. Exemplos não faltam para ilustrar que Mafra precisa crescer demais, Mafra precisa reavaliar o que deseja pela frente, Mafra precisa olhar para o futuro e entender as dinâmicas que estão surgindo, para que seja uma cidade progressista, para que seja uma sociedade, uma cidade solidária, uma cidade que acolhe, uma cidade que abraça, uma cidade de todos, e não de uma minoria que quer mandar a partir de representações, de instituições, dizendo aquilo que pode e aquilo que não pode. Curvar-se nunca. Eu nunca me curvei à prática da vassalagem, e não foi com esse exemplo da Câmara que eu vou fazer isso. Eu tive que, de fato, sair conduzido, escoltado pela polícia militar, para não ser agredido, o que mais uma vez envergonha e emporcalha aqueles que lá foram, a ponto de eu ter que sair sendo idoso, com 60 anos, correndo o risco de apanhar, ou mais do que isso, vivenciar aquela cena de Foz do Iguaçu, onde um agente civil reunido com sua família num aniversário temático do presidente Lula, é baleado e morre por um bolsonarista. Esse é o risco que eu corro nessa cidade por se manifestar, por colocar uma camiseta estampada com o contrário. Você não pode ser o contrário e você está sendo impedido disso. Não, eu não posso ser impedido, eu tenho meus direitos constitucionais. Claro, sim, que eu corro o risco de alguém bater no meu carro, de alguém tentar me assediar, de alguém tentar me agredir fisicamente. Esse risco existe, mas há de se pagar um preço para não se calar e para falar por aqueles outros que são desassistidos socialmente e que não têm representantes à altura. Eu sou essa pessoa. Meu nome é Arlindo. Muito obrigado.